noite a todos. Como eu geralmente faço, eu gosto de explicar de onde veio o tema e como foi que eu consegui chegar nesse assunto. Primeiramente, vocês sabem que eu gosto bastante de assistir os vídeos da FEB TV, e tem um vídeo lá que chama-se Educação Pais e Filhos. E eu assisti esse vídeo faz umas semanas atrás e eu achei bem interessante o tema. Não só isso, eu venho lendo esse livro, na verdade eu terminei já ele, e o último parágrafo trata-se também da família em relação ao espiritismo. Então eu juntei meio que as duas coisas e resolvi fazer a palestra para vocês hoje. Mas é um tema bem interessante porque, se a gente analisar bem, a palavra educação por si só já é bem abrangente. Pais e filhos, nossa, o que a gente pode falar dentro do espiritismo sobre pais e filhos? Mas vamos juntar tudo isso. E a palestra ficou até meio que interessante, porque ela tem um pouco de síntese de que os outros palestrantes vinham falando. Então vocês vão ver como é que eu vou abrir a palestra e a gente dá continuidade a partir daí. Vamos ver se esse clique está funcionando. Pronto. Então, para reflexão e abrir as nossas mentes de como é que vai funcionar essa palestra hoje. Primeira pergunta que eu faço na visão espírita: se todos os globos que circulam no espaço são habitados? É uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, questão número 55. E aí os espíritos responderam para Kardec: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, esse ponto aqui, vamos refletir rapidamente. Nós que somos espíritas, e aqueles que estão vendo pela primeira vez, que de repente ainda estão entendendo o espiritismo, nós acreditamos, e pelo que Kardec e os espíritos nos colocaram, é que esse planeta aqui é só um ponto nesse espaço imenso, e que esse ponto é igual a vários outros, onde são habitados, onde existem seres humanos, onde existem seres espirituais, existe vida fora desse planeta Terra. Tá? Então, ou seja, esse momento que a gente está vivendo, ele não é somente exclusivo só para a gente. Então, vamos primeiro ponto de reflexão aqui. Segundo ponto, esse aqui é mais interessante. Foi? Não, foi. Pronto. Vamos pensar agora nesse exato momento que a gente está no Elementary School. Elementary School, terceira série. Tudo aluno aqui. O que acontece nesse ano letivo? Terceira série, são todos alunos. Você encontra um best friend. Vocês duas são super amigas. Vocês duas aqui, nossa, é como se fosse minha irmã querida. E aí você cria aquele laço de amor, de fraternidade. E você tem aquela turminha que você gosta. E você sonha, você é terceira série. Você sonha já na idade adulta, do lado daquelas suas amigas, aquele ciclo de amizade que você tem. Quarta série. Saímos da terceira. Metade da turma foi para uma sala, a outra metade está na outra sala. Aqueles primeiros dias de aula, depressão. Minha melhor amiga não está mais na minha sala. E agora eu detesto todo mundo aqui. Não gostei dessa sala. Mãe, não quero ficar aqui. Está entendendo? E a gente acha, naquele momento, na quarta série, que a nossa vida acabou, porque os nossos melhores amigos foram para outra sala. Eu não vou fazer amizade com ninguém aqui. Passa-se algumas semanas, alguns meses. Daqui a pouco, você encontra no recreio aquelas suas amigas que você tinha da terceira série, e às vezes você nem brinca mais. Você tem novos amigos. De repente, agora é um outro best friend. Estamos agora na quinta série. Olha só como é que as coisas estão evoluindo. Não só crianças foram para outra sala, mas saíram da escola. E de novo vem aquela depressão. Cadê meus amigos? Eu não vou fazer amizade. Eu não quero esse pessoal, não gosto. Interessante, né? E aqui na América, geralmente do Elementary School para o Middle School é na quinta série. A sexta série você já muda de escola. Quando você muda de escola,
de novo o mesmo drama. São várias outras crianças, vários alunos diferentes, escola diferente, professores diferentes. E a sensação, quando você entra naquele ano letivo, é sempre a mesma. Eu deixei todo aquele pessoal que eu gostava, eu queria tanto ficar do lado deles, eu queria tanto viver perto deles. E você tem aquela sensação que você não vai amar mais ninguém, porque aquelas pessoas que você tinha anteriormente era a sua família, era o seu amor. Alguém discorda desse pensamento? Não é verdade? A gente às vezes acha que aquele momento que a gente está vivendo é único e não vai ter outro na frente. A gente não acredita num da frente. A gente só olha para aquele momento e para trás. Não é? Alguém conseguiu com essa reflexão encontrar algum elo com o Espiritismo? Falta da fé. Aquela fé construída, trabalhada. A fé sem trabalho, é isso que acontece. Isso. Alguém mais? O que vocês acham de cada ano letivo que eu falei ser uma encarnação? Mudar de escola, mudar de planeta. Está entendendo? E aí o que acontece? Por que eu coloquei a pluralidade no primeiro slide? Para justamente começar a fazer com que vocês enxerguem, está entendendo? Que o que a gente está vivendo hoje, nesse momento, a gente já passou em outros momentos, a gente já se apaixonou por várias pessoas em outros momentos, e nós vamos nos apaixonar por várias outras pessoas no futuro. O momento não é só esse. E a fé é importantíssimo, porque às vezes a gente perde uma pessoa que a gente ama muito, e aí a gente fica naquela ansiedade, tá entendendo? Será que um dia eu ainda vou encontrar? Entendeu? Mas cadê a fé? Cadê aquela coisa que a gente acha que nunca a gente vai amar outra pessoa novamente? Eu perdi uma pessoa que eu amava tanto, não vou conseguir amar outra pessoa. Tá entendendo? Então é mais ou menos o que a gente vive no dia a dia. E a escola, para mim, ela é interessante essa visão, porque a vida e o espiritismo e a reencarnação mostram justamente isso. Tá? Espero que a cabeça de vocês esteja começando a funcionar. Mais uma reflexão aqui. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito: é necessário que torneis a nascer. Ressurreição da carne, número 1010. Então, ou seja, Jesus, bem claro, nos disse que para a gente conseguir superar, aprender, se educar e tudo mais, a gente tem que renascer. E isso também, por que é importante? Porque é um dos pilares do Espiritismo. Outras religiões não aceitam a reencarnação. E nós aceitamos. E o que eu vou falar hoje, a reencarnação precisa acontecer para fazer sentido. Se não fizer sentido, é porque então o que eu vou dizer hoje não vai fazer sentido. Ou seja, eu não entendi o que eu disse, mas tudo bem. Que nem Dilma, né? Fala as coisas e fica repetindo. Mas bem, pais e filhos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque é uma oportunidade única nessa encarnação, esse relacionamento que existe entre os pais e os filhos. Deus nos deu a oportunidade de renascer. Nessa situação material que nós estamos hoje, nesse momento, precisa desse processo reencarnatório, aonde vai existir um pai e uma mãe, e um filho, uma sementinha, vai nascer. É nesse momento que nós estamos vivendo. Material, que é onde nós estamos hoje. E essa relação entre pais e filhos é muito bonita, porque aquela criança vem.
Só que aquela criança, ela tem uma bagagem espiritual. Ela já viveu várias reencarnações. Só que ele está aqui por uma razão. E nós, como pais, nós temos um papel de educar aquele espírito no momento atual. Não importa a relação que existe entre esses dois espíritos. Muita gente fica tentando fazer correlação. Ah, na reencarnação passada eu era tua mãe, era o teu filho, ou era o teu primo, ou era o teu marido, ou era a tua esposa. Não interessa. O interessa é que nesse momento, nesse ano letivo que nós estamos vivendo, o pai e o filho, existe uma ligação muito forte. É uma ligação de amor que existe entre esses dois seres. E como pais, nós temos uma responsabilidade imensa, que é a responsabilidade de preparar esse espírito. E quando eu falo preparar, o que significa isso? É uma responsabilidade que você vai tentar educá-lo. E aí vem uma questão, que está na parte do título da palestra, educação, que muitos pais não entendem. Quando eu falo aqui educar, eu não estou falando educar da mesma forma que uma escola educa. Eu não estou falando da parte da pedagogia, não estou falando da parte da educação, onde você vai ensinar a ler, a escrever, a ciência. Eu não estou falando disso. Moral. E é aí que muitos pais, infelizmente, estão pecando na atualidade. Eles estão deixando de educar os filhos na moralidade. E o que acontece? Qual é essa relação entre pais e filhos? Os filhos nascem pequenininhos, ignorantes, têm personalidade. Por quê? Porque tem várias reencarnações e o perispírito fica todo marcado. Tem personalidade. Mas, na condição atual dessa encarnação, essa personalidade está se desenvolvendo. E nessa idade de infância, até mais ou menos os 12, 13 anos, você tem a possibilidade de ajudá-lo a fazer essa personalidade. Ninguém vai conseguir moldar ninguém. A verdade é essa. Me desculpe os pais e mães aqui que acham que vocês vão conseguir fazer os filhinhos de vocês do jeito que vocês querem e perfeitos. Não vai existir. Mas te garanto com toda certeza que você pode ajudá-los, tá entendendo? Com certas coisas, com certos conhecimentos morais, que você pode trazer para dentro deles, que no futuro eles podem refletir e de fato parar e falar assim, nossa, meus pais e minha mãe ensinaram isso aqui. Se eles vão fazer ou não pelo livre-arbítrio, é uma opção deles. Mas nós, como pais e mães, a gente tenta educar da melhor forma possível. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Muitos pais reclamam que quando chegam na idade adulta, a velhice, os filhos abandonam, não dão atenção, não querem conversar, não ligam, tá entendendo? Simplesmente ignora o velhinho, a velhinha, bota de lado. Será que esses pais, ou seja, quantos pais fazem a mesma coisa com os filhos? Os pais pegam, a criança quer tanto uma conversa e os pais, não tenho tempo agora, depois a gente conversa. Papai e mamãe precisa trabalhar porque senão não vai ter dinheiro para comprar leite, para comprar isso, para comprar... E não dá atenção para os filhos. Essas crianças vão crescer no futuro. E aí, por reciprocidade, eles talvez vão fazer a mesma coisa que os pais fizeram quando eles eram pequenininhos. Foi o que eles aprenderam, os pais. Então, ou seja, essa relação entre pais e filhos e esse processo reencarnatório é uma missão tão grande, tão valiosa, que é a mesma de a gente abrir os olhos todos os dias e dizer, eu estou vivo, por incrível que pareça. A gente não para pensar. Se a gente parar esse processo entre pais e filhos, a gente para o processo de reencarnação.
E aí a gente parando esse processo, essa etapa que nós estamos aqui, esse ano letivo que estamos aqui, a gente simplesmente está passando adiante. A gente não está cumprindo o nosso papel. Tá? Mais uma coisa que eu gostaria de falar da nossa escolinha, do Elementary School, da 3ª, 4ª, 5ª série. Existem, a maioria das vezes, tá? Eu vou dizer que eu acho que são pequenas exceções que acontecem. A criança, geralmente, ou ela passa de ano e vai da 3ª para a 4ª série, ou não passa de ano e fica na 3ª série. É raro você ver uma situação onde a criança estava na 3ª série e foi embora para a 2ª série. Eu acho que são raríssimas. E vocês botaram uma criança para trás. No Espiritismo é a mesma coisa. Geralmente, está entendendo? Aquele espírito, ele fica naquele patamar que ele tem. Mas ele pode evoluir. Então, isso aí é importante porque esse processo entre pais e filhos também tem uma correlação de evolução dos dois. E se você quer evoluir, você tem que ser um bom pai. E se você quer evoluir como filho, você tem que ser um bom filho. Se você fizer as suas coisas, se você aprender e ser pessoas boas, moralmente justas e realmente, de fato, quiser aproveitar essa encarnação, esse momento agora, você vai passar de ano e você vai melhorando. E não pensem que vai ter sempre essa correlação entre pais e filhos, esposa e esposa. Não é assim que funciona. Deus, ele não é... Ele não brinca só com uma famíliazinha. Ele brinca com a espiritualidade. E vai chegar um momento que é como eu falei, aquela paixão que vocês têm, a família, quando você graduar e for para outra sala, vai ser outras pessoas que você vai se apaixonar. E os espíritos vão se evoluindo dessa forma. E essa que é a beleza do espiritismo e da evolução espiritual. Nós estamos ainda no mundo material, no mundo encarnado. É difícil a gente entender tudo isso. E é por isso que eu tive que colocar aquelas reflexões iniciais para a gente ver que esse mundinho que a gente está vivendo é muito pequeno. E se a gente quer enxergar um pouco mais longe essa correlação entre família, vocês vão ver que a gente tem que passar por vários processos e a gente vai circular. A importante mensagem é que vamos circular. E temos que estar preparados para isso. O que podemos fazer como pais? E aí vem o livro que o Divaldo está nos ensinando aqui. Cadê? Foi. Primeiramente, o que a gente pode fazer? É ensinar moralmente sobre nossos filhos. Ensinar a moral e o que é certo para nossos filhos. E como podemos fazer isso? Um bom exemplo é o Centro Espírita. Nós temos aqui na nossa casa, dia de sábado, o nosso daycare, onde os pais podem vir aprender uma palestra como essa e os filhos estão ali no daycare. Como o Márcio comentou aqui anteriormente, a gente está abrindo dia de domingo o nosso evangelho infantil, que a gente vai ter tanto para adolescência como para a criancinha pequena, né, Cris? A partir dos 6 anos. Então, ou seja, você quer que seu filho saiba ler, você quer que seu filho saiba matemática, você quer que seu filho seja bom em ciência, em história, mas se você quer também que ele seja uma pessoa boa do coração, uma alma boa moralmente. E o Centro Espírita vai trazer essa parte, que é muito importante. E nós, como pais, a gente tem que colocar isso como uma meta. Pessoal, se o seu filho chegar para você e falar: eu não quero ir para a escola hoje, eu tenho certeza que você vai obrigar seu filho a ir para a escola. Mas se seu filho falar assim: hoje eu não quero ir para a casa espírita, é capaz de você deixar ele em casa. Entendeu? E é aí que vem o erro que a gente está cometendo. A gente tem que ser mais enérgico, a gente tem que realmente ajudá-los no momento que a gente ainda pode. E vai chegar um momento que eles vão ter a personalidade totalmente feita, o livre-arbítrio, que é dele, e ele vai chegar e falar: não vou frequentar, e ele não vai frequentar. Mas se é uma criança ainda que está em desenvolvimento, para
que a gente vai perder essa oportunidade? Se nós acreditamos de fato no Espiritismo, e nós acreditamos no papel dessa casa, a gente deve passar isso para os nossos filhos também. É o exemplo. Mais uma coisa que eu acho que muitas vezes a gente esquece. Quando você entra aqui na casa espírita, você não está entrando aqui somente para você. Somos espíritas, pessoal. Temos vários espíritos ao nosso redor, bons e ruins. Quando eles entram aqui nessa casa, essa casa aqui, ela é protegida, tá entendendo? Porque a gente tem vibrações boas aqui, a gente cria um clima bom aqui. Então as crianças, nossos filhos, trazem esses espíritos que ficam, infelizmente, perturbando elas. E a casa, a espiritualidade, os mentores, ajudam a tratar esses espíritos. Então, ou seja, trazer os filhos para dentro da casa é muito importante. E como eu disse, no futuro, não significa que aquela criança que você está trazendo vai ser espírita. Não significa que aquela criança que está vindo vai frequentar a casa na idade adulta. Mas você, como pai, você tentou ajudá-lo e colocar o que você acredita que é importante. Jesus. Né? Amar, doar, caridade. Porque é isso que a gente fala aqui dentro dessa casa. A gente não fala mal de nada, de ninguém. A gente fala bem. E é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos. A gente quer ensinar o bem para os nossos filhos. Outra coisa, o que nós podemos também ajudar? Linda essa foto aqui. O Evangelho no lar. A gente tem que educar nossos filhos. Para aqueles que ainda não têm filhos, não fiquem, por favor, perturbados nessa palestra. Vocês podem fazer com os sobrinhos de vocês, tá? Mas o Evangelho no lar, ele é muito importante. Ele traz algo semelhante com o que eu disse aqui para o Centro Espírita. Ou seja, existe uma vibração muito grande dentro da sua casa, e quando você faz o Evangelho no lar, você está simplesmente elevando essa vibração e protegendo o seu ambiente com pensamentos bons. Eu não sei se todos aqui têm o costume de fazer, mas se não tiver e tiver curiosidade, fale com o cara crachá, que a gente ajuda vocês. Aí a Mônica mostrando o crachá dela, a gente ajuda vocês a preparar. Não é aconselhável, dizem-se, pelo que o Divaldo disse aqui no livro, eu estou só repetindo, nós do centro podemos até ir 1 ou 2 vezes à sua casa e ajudar a montar o Evangelho no lar. Mas não é aconselhável você estar recebendo muita gente de fora. Então, o que acontece? No Evangelho no lar, é importante, como eu disse anteriormente, para a gente elevar a vibração, mas uma programação é um trabalho familiar. Então, ou seja, você pode receber alguém de fora, mas é aconselhável somente para a pessoa ajudar você a montar a estrutura e depois você, com a sua família, você dá continuidade. Não é para ser um evento com muita gente e nem sessões mediúnicas, não é essa a proposta. Tá? O Evangelho no lar é você ler um pedaço do Evangelho e discutir, debater. Lá em casa nós estamos fazendo. E o que nós, eu e minha esposa, a gente resolveu fazer? Nós decidimos fazer em inglês. Por quê? Para os meus filhos, é a língua oficial deles, é o que eles estudam no dia a dia. O português eles entendem que a gente fala, mas não é a língua que eles se sentem à vontade. Então, eu e minha esposa, a gente tem que se sacrificar de uma certa forma, porque o inglês já para a gente já não é a nossa língua oficial, mas para a gente ajudar os dois, a gente tem que trabalhar em inglês. E é até interessante, porque a gente bota às vezes eles para lerem, porque a gente fala, no inglês você é muito melhor, vai, lê. Então eles têm que ler para a gente, eles adoram. Mas realmente vem funcionando. E aí a gente rotaciona também quem vai fazer a prece, e eles fazem em inglês a prece. Então, ou seja, é bem interessante a dinâmica que a gente está fazendo e está ajudando. E isso aqui vai elevar e vai abrir a janela para você discutir assuntos ligados à moralidade. É bem interessante mesmo. Você começa a fazer o Evangelho no lar, é impressionante como as coisas começam a andar no trilho, as coisas começam a dar certo na sua vida. E você às vezes não associa, né, com o Evangelho que você está fazendo, mas
de fato existe uma proteção muito grande, tá entendendo? O Weber fez uma palestra sobre o anjo da guarda. Então, ou seja, você faz o evangelho no lar, aquele anjo da guarda está ali protegendo o nosso ambiente, está protegendo todos nós ali. Então, ou seja, você está atraindo espíritos bons, que você está levando o seu pensamento. Então, isso aqui é muito importante, de fato, para todos nós. Mudou? Não. Não? Mudou. Então, mais uma vez, vamos refletir aqui para a gente continuar no nosso tema. Gibran disse o seguinte, e olha que interessante, ele não é espírita, mas nessa encarnação, mas nas outras, né, ninguém sabe o que ele foi. Mas ele disse o seguinte, os pais são os arcos e os filhos são as flechas. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podes outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão da manhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Ou seja, bem interessante. Nós temos esse arco. A gente vai envergando ele. Mas a flecha são nossos filhos. E segundo ele, a gente tem que lançar essa flecha para o infinito. E quando você lança, eles vão. Se você fez um papel bom de pai, de mãe, um lar agradável, um ambiente saudável, não era aquele ambiente de brigas, de mentiras, criança é que nem esponja. Você pode tentar dizer para eles que você é a pessoa melhor do mundo, mas eles estão observando. Se você é uma pessoa mentirosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa invejosa, eles estão observando tudo aquilo ali. E quando tu lança essa flecha que eles vão embora, eles vão carregando tudo isso. Mas se dentro do lar, se você como pai, você falou do amor, você falou da sinceridade, você falou da honestidade, você falou da caridade, coisas boas, quando você lança, eles vão preparados. Eles vão preparados. Eles podem, é como ele disse aqui, os filhos vieram de você, mas não significa que são seus, não. Se você está achando que você vai carregar os seus filhos para o resto da vida, me desculpe. O seu papel foi de educá-lo. A partir daí ele seguiu adiante. Achei muito interessante isso aqui. Outra parte interessante aqui é o amor e a renúncia. Não há amor sem renúncia. O amor exige muito de você, exige tempo e dedicação. Ele não nasce de momentos breves e não sobrevive apenas de afeto. Ele sobrevive da perseverança, da paciência e do cuidado. Eu achei também bem interessante essa frase. E aqui é uma parte que é interessante, porque o que acontece? E Jesus disse isso. O amor, por si só, já é uma grande riqueza. E se você aprender a renúncia, você está ampliando tudo isso. Olha que situação. A gente ama os nossos filhos. Mas chega um momento, e eu acredito que os americanos sejam um pouco mais evoluídos do que nós, os latinos. E você tem que deixá-los ir. É a renúncia. Não é que você... Os americanos aqui têm mais coração, os americanos mais razão. Isso é que É. então, numa hora, a razão é mais importante para ele, quando você lançar a flecha, ele chegar lá no... Chegar lá na frente. É. Nós comentamos, né? Com certeza, com certeza. E isso é importante, porque às vezes a gente ama tanto que a gente não está preparado para a renúncia. E Jesus mesmo foi bem claro. Para você conseguir ampliar esse amor, para você conseguir de fato entender esse amor, você vai ter que atingir a renúncia, a um ponto. Isso aqui ele falou foi para Pedro. Pedro estava questionando isso, que a gente ama tanto. Como é que a gente consegue? Jesus foi quando Jesus pegou e falou. Pedro falou,
amar por amar já é por si só uma um grande mérito, uma grande virtude. Se você aprender a renúncia, aí você está conseguindo a amplitude máxima. Lindíssimo isso. Aqui são as referências bibliográficas. Eu vou passar um videozinho para a gente encerrar o tema de hoje. Mas é como disse, esse livro aqui ele é muito bom, do Divaldo Franco. Demorei muito a lê-lo. Não é um livro fácil de ler, mas ele é bem longo. Realmente cheguei a um ponto e falei, meu Deus do céu, Divaldo, vamos acabar aqui que eu tenho que mudar, move on. Complementar, o nome desse livro aqui chama-se Vivências do Amor em Família. Ele é um livro bem interessante, porque ele praticamente conta a vida de Divaldo Franco. É como se fosse uma bibliografia da vida dele. E ele ajudou a escrever esse livro. Então é um livro que fala muito da questão dele na infância, vendo os espíritos, só que ele não era espírita. Depois ele fala dos conflitos dentro da casa dele, com os irmãos, uma irmã que suicidou, os pais não eram espíritas também. Então o conflito dele com a Igreja Católica. E depois como foi o espiritismo na vida dele, o trabalho que ele fez com o espiritismo. E aqui tem muitos relatos de pessoas que foram visitar o Divaldo para pedir conselho e pegar informação. Muita gente sofrendo com filhos que se foram, ou os pais se foram e tudo mais. E ele faz vários depoimentos aqui de sessões mediúnicas e tudo mais para trabalhar em cima daqueles casos. Então, ou seja, é um livro bem interessante e cada capítulo o último capítulo que é sobre a família e o espiritismo, mas cada capítulo é um tema totalmente diverso. Eu já fiz umas 3 palestras só vindo desse livro. Esse livro, eu acho que por isso que eu demorava tanto, porque eu tinha que fazer as palestras. Mas, bem, uma dica boa, faz parte da bibliografia. Deixa eu colocar o vídeo aqui e após o vídeo a gente vai fazer a prece para preparar para o passe. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá. Esse vídeo que eu vou apresentar, ele é um pedacinho, um trechozinho que eu falei, né, que o título é justamente Educação, Pais e Filhos. Porque não tem tela máxima. Cristo sabe dizer aqui como é que faz? Tu que conhece Mac? Não é porque ele não está indo para a tela. Mas ele não... Vai ficar curtinho assim, mas vamos lá. Importante que vocês escutem aqui o que ele vai dizer. Tendo diante de si a sua mãe e o discípulo João, olhou para os dois e estabeleceu novos laços. Olhou para ela e disse, mãe, eis o teu filho. E olhou para ele e disse, filho, eis tua mãe. Estabelecendo vínculos que estão para além da parentela física. Estão também construídos em nossas relações de afeto e carinho. Então essa relação de ser pai, de ser filho, é muito curiosa porque nós não podemos nos esquecer que a filiação não é um processo que se dá exclusivamente pela progenitura orgânica. Ouço de companheiros muito queridos do projeto Acalanto no Rio Grande do Norte, onde vimos as companheiras Rejane e Marcos iniciando um trabalho para a adoção, com uma frase que me marcava muito, que sempre dizia, a aqueles que são filhos do ventre e aos que são filhos do coração. Então é bem interessante, como ele coloca aqui. Vou tirar a boca dele aberta, pronto. Vamos lá, melhorou. Mas é interessante. E como Jesus disse na cruz, ele olhou para a mãe dele, para Maria, e para os apóstolos e falou, eis o seu filho. E virou para o apóstolo e falou, eis a sua mãe. Olha só, e João não era filho de Maria. Então, ou seja, que coisa bela, e mostra como funciona o ciclo da vida. Eu vou dar um último caso e a gente parte para o nosso passo. Um homem, isso aí é um caso que o Divaldo contou aqui, a mãe da criancinha faleceu e esse senhor era o padrasto, não era o padrasto não, era o padrinho do menino. E esse menino
ele foi criado como se fosse praticamente um escravo desse padrinho dele. E trabalhou lá na empresa, na fábrica dele, e nunca o tio, o padrinho, deu para ele como se fosse um parentesco, um amor, um afeto, nada. E esse rapaz, na época ele era um rapaz, faleceu e resolveu perturbar a filha desse padrinho dele. Perturbava com obsessão e tudo mais, que ao ponto que a filha dele estava ficando quase doida. E foi quando o padrinho encarnado e a filha encarnada foram no centro espírita encontrar o Divaldo. E aí o que aconteceu? O Divaldo pegou e disse, olha, ela está passando por um problema muito sério de obsessão, parece que foi um espírito que viveu aqui com vocês e que sofreu muito. E aí o Divaldo meio que preparou a situação, assim, explicou para a moça lá, que era um problema de obsessão, ela não estava doida, porque até então estavam querendo praticamente colocar ela com um psiquiatra e interná-la, e através do Divaldo foi descoberto que era um caso de obsessão e tudo mais. Resumindo, esse rapaz, essa moça ficou boa, casou, e aquele menino, nasceu como neto do Senhor. E se amaram. E aquele homem amou tanto aquele neto. Ou seja, aquele amor que na encarnação anterior daquele espírito não aconteceu. Então, ou seja, o processo teve que vir. Ele não nasceu como filho dele, ele nasceu como neto. E na encarnação anterior, ele era filho de alguém e ele era o padrinho. Então você vê que não existe bem uma lógica, mas a espiritualidade faz as conexões necessárias para que aconteça. E essas conexões podem ser de filhos e filhas, que é a última parte aqui do comentário, de filhos e filhas que vieram do ventre da mãe, e podem ser aqueles filhos de coração, são aqueles filhos adotivos que nós pegamos. Elas chegam perto da gente por uma razão. Então, ou seja, o elo de amor de pais e filhos também existem nesses sentidos. E existem, com certeza, uma programação espiritual para que isso aconteça.